Muito bem-vinda, Veri, muito querida, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada de aceitar os meus convites. Eu faço inúmeros convites para você e você está sempre disponível. Eu sei que você tem uma agenda mega lotada, você está super ocupada, então muito obrigado por estar sempre disponível quando eu te chamo, viu? Quero aproveitar e quero agradecer também aqui para todo mundo ver o quanto está sendo importante para mim. Para quem não sabe, a Veri ela está dando aí, está entrando no terceiro curso dela, um curso de cocriação, física quântica, misturado com coach, com constelação, com tudo de bom nessa vida. E eu fiz com ela o Aurora 1, fiz com ela, estou fazendo o Aurora 2, já estou inscrita para a Aurora 3, então eu quero dar o meu super agradecimento, porque está sendo muito importante, Veri, a maneira como você aborda, a visão que você traz, os exercícios, as vivências. E eu tenho visto o resultado na vida de muitas pessoas à minha volta, porque quando eu gosto de alguma coisa, eu falo para todo mundo, eu conto para todo mundo. E eu quero trazer todo mundo para o meu barco. Eu falo, ó, oh, gente, isso é bom, bora. E tem muitos alunos aqui, muitas pessoas minhas conhecidas. A minha irmã, as minhas duas irmãs estão fazendo, a esposa do meu pai está fazendo. Então está sendo muito legal. Eu queria deixar aqui o agradecimento e aproveitar para dizer que estou convidei hoje, Veri, porque o assunto, ela faz uma aurora por mês, uma vivência. Eu digo que não é só um curso, é uma vivência, porque você se transforma, você muda. Mais do que um curso de puro conhecimento, é uma vivência. E a Veri vai falar de sagrado, de relacionamento, né? E aí eu falei, poxa, Veri, vamos falar disso um pouco? Nesse nosso mundo, tá tão difícil a gente se relacionar com os outros, com a gente, com a família, né? E eu acho que isso é mais do que nunca com essa pandemia, mais do que nunca a gente está precisando rever a forma como a gente se relaciona com a gente e com outras pessoas. Então, pronto, é por isso que eu chamei Veri para falar aqui com a gente. Veri, vamos conversar um pouquinho, então? Sim, Vamos lá, vamos. então. Fale um pouquinho só de quem é você, rapidamente, porque eu estou vendo que tem uma outra pessoa que é nova. Só conte rapidamente para as pessoas saberem quem é você e aí a gente vai falar um pouquinho de relacionamento. Fale aí. Bom, eu sou a Veridiana, eu sou formada em filosofia, dei aula de filosofia, me formei em 2010, então dei aula de filosofia há muitos anos. Minha profissão, a princípio, é professora, eu sempre trabalhei ensinando. Na filosofia eu estudei linguagem, da linguagem eu fui para a área da antropologia. Na antropologia eu conheci as práticas espirituais dos povos primitivos e direcionei o meu trabalho para o trabalho com mulheres. Ah, eu fiquei 5 anos pesquisando, e estudando e trabalhando xamanismo e práticas espirituais matrifocais. Eu tive em 2017 um ano sabático em todos os sentidos. Eu parei para descansar, mas ao mesmo tempo que eu parei para descansar, eu fiquei emocionalmente muito abalada de ter pedido demissão da escola, de ter parado de dar aula de filosofia, de ter me desligado da antropologia e do xamanismo e do trabalho com as mulheres. E foi nesse momento de sofrimento, de noite escura da alma, que eu tive uma grande oportunidade, uma oportunidade de me rever, de rever a minha pesquisa, de renascer. E foi nesse momento que eu comecei a estudar cocriação. Isso foi em 2017. Ano que vem vai fazer 4 anos que eu estou pesquisando e vivendo tudo isso. E eu acho que, resumindo, é isso. Tá ótimo, já é muito, já é muito. E agora você decidiu, dentro dessa cocriação, dentro desse sagrado, desse aurora, você decidiu falar sobre relacionamento. Por quê? Por que que você decidiu agora falar de relacionamento? O que que bateu em você para você trazer isso? Olha, duas coisas. O primeiro motivo foi que eu entrei no Aurora do Sagrado. Eu me deu essa vontade de fazer um trabalho especial de cocriação para mulheres. E eu quis trazer 4 temas. Eu quis não, né? Eu sinto que vieram 4 temas para serem trabalhados nesse trabalho, nesse Aurora feminino, que é a relação com a mãe, que eu acho que é uma coisa muito importante no universo feminino, a nossa relação com a nossa mãe. Eu quis trazer os relacionamentos, porque eu acho que é algo muito presente também no universo feminino.
quis trazer a nossa relação com o corpo e quis trazer a nossa relação com o dinheiro. Então, basicamente, o Aurora Sagrado Feminino é a Aurora que vai falar de relações. Tá. Relação com a minha mãe, a relação, o meu relacionamento, a relação com o meu corpo e a relação com o meu dinheiro. Todas relações muito importantes nesse universo Sim, feminino, né? E que eu sim. acho que, o que eu percebo, eu trabalho com muitas pessoas, né? Tenho muitos alunos e médiums, e eu percebo que as dores das mulheres estão realmente nesses 4 pontos, né? Essa ditadura do corpo, como eu me relaciono com o meu corpo, o quanto eu esqueço e me relaxo de mim para cuidar do outro, o quanto eu reproduzo a minha mãe, o quanto eu vou de encontro a ela ou vou contra ela, né? O quanto eu não consigo lidar com dinheiro, que existe, né, essa crença de que mulher e dinheiro não combina muito bem, né? Acho que você está trazendo realmente esses temas muito importantes. Então, vamos falar um pouquinho de relacionamento. Vamos lá, Veri, fale aí pra gente. É, relacionamento, no sentido afetivo, eu tratei disso A gente tem um trabalho paralelo que começou a rolar, que é gratuito, que é o Clube de Cocriadoras, que são mulheres que se reúnem para terem uma aula, né? Para ouvirem sobre cocriação, 2 vezes por semana, terça e quinta, numa aula fechada pelo Zoom. E na aula de quinta-feira, eu falei sobre. Na de terça passada, eu falei sobre o relacionamento familiar, e na de quinta, eu falei sobre relacionamento afetivo. Por quê? Porque no nosso relacionamento afetivo, a gente aprende a se relacionar em casa, a Uhum. gente aprende a se relacionar com a família. E é, na nossa vida pessoal, é como se os nossos relacionamentos afetivos eles fossem uma reprodução das formas de relacionar-se que a gente aprendeu em casa. Só que a gente faz isso de um jeito muito inconsciente. Então, às vezes, quando eu trago esse assunto numa aula, às vezes uma mulher fala, pelo amor de Deus, né? Eu nunca me relaciono, nunca que eu vou me relacionar com meu companheiro da forma que a minha mãe se relaciona com meu pai, porque minha mãe é uma mulher extremamente submissa. Mas nas entrelinhas, e às vezes nem tão nas entrelinhas, a mãe, aquela mãe submissa, está ali presente nela. Em outros aspectos, ou outros aspectos da mãe estão ali presentes naquela mulher, que pode sim estar sendo muito submissa sem perceber. Então, para a gente tratar o nosso relacionamento afetivo, em primeiro lugar, dentro do trabalho da cocriação, a minha orientação é vamos olhar para os nossos relacionamentos estruturais. E os relacionamentos estruturais é o nosso relacionamento com o pai e com a mãe. Essa história de que eu fujo, né, da minha mãe, no sentido de que a vida inteira eu lutei para não ser igual à minha mãe, isso é um caminho sem volta, porque quando eu fujo, eu não quero ser igual à minha mãe, sem querer, em outros aspectos, eu acabo reproduzindo exatamente a minha mãe. Agora, quando eu Exatamente. acolho quem é a minha mãe, eu tenho a oportunidade de me acolher também. E eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Quando a gente vai falar de relacionamento com o corpo, a primeira coisa de qualquer relacionamento, né? A primeira coisa é o olhar e o acolher. Então, relacionamento com o corpo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é eu tenho que ter coragem para olhar para o meu corpo agora, do jeito que ele está no momento presente, começar a acolher esse corpo e começar a dar graças por esse corpo, que é o meu veículo. E quando eu começo a acolher o meu corpo exatamente na condição em que ele está hoje, eu elevo a minha frequência vibracional. Quando eu elevo a minha frequência vibracional, eu tenho a oportunidade de verdadeiramente cocriar. Eu começo a me colocar no ponto do cocriador. Eu saio daquele discurso de vitimização e entro num discurso de cocriação. E no relacionamento afetivo é a mesma coisa. Quando eu olho para o meu relacionamento atual e tenho coragem para olhar e acolho o meu relacionamento em todas as suas dificuldades, eu saio do ponto da mulher vitimizada e eu começo a me colocar no ponto da cocriadora. Mesma coisa com dinheiro.
Quando eu abro a minha... A gente estava conversando hoje, né? Eu estou aqui no mato ainda com duas amigas e a gente estava conversando hoje sobre esse ato de observar, esse ato de olhar as coisas sem necessariamente entrar naquele emaranhado de emoções que vem junto com o que está sendo observado. E a gente estava falando que um grande desafio é você olhar para o seu extrato bancário, né? Para o seu saldo bancário, é você abrir a sua conta corrente lá do Internet Banking, olhar e apenas olhar e acolher o que está ali. Enxergando o que está ali, sendo muito ou pouco, como uma oportunidade de cocriar, de fazer algo diferente. Então, basicamente, assim, o princípio bem básico de todo relacionamento é olhar, e às vezes eu não quero nem olhar, sabe assim? Ai, minha mãe, ai, minha relação com a minha mãe é tão difícil que eu até evito. Eu evito ir na minha mãe, eu evito aproximação, não quero, sabe assim, uma coisa meio, eu não quero nem olhar para isso. E com filhos também, a mesma coisa, né? Uhum. Ai, tá tão difícil a relação com meu filho, aí eu me ocupo com o meu trabalho, porque... Tá bom, obrigada. Eu me preocupo com o meu... Dou mais atenção para o meu trabalho, porque se eu paro para ficar vendo o que meus filhos estão fazendo, eu fico louca. Né? Mas a primeira chave dos relacionamentos todos é essa coragem para olhar, que é a coragem para encarar, né? E quando eu tenho essa coragem para encarar e para olhar, mais uma vez, eu mudo de posição. Eu saio do lugar da criança e vou para o lugar do adulto, que tem estrutura para olhar para o que está acontecendo. Veri, eu entendo que tem realmente esse, eu não quero repetir o que a minha mãe né? Porque ou ela é submissa demais, ou ela foi fria demais, ou ela foi, enfim. Mas eu enxergo que também existe um outro lado, né? Uma mãe muito forte como presença, e aí eu vejo a tentativa de estar o tempo todo querendo ser igual, querendo honrar essa mãe, querendo reproduzir, né? Querendo agradar e querendo uma aceitação. E eu vejo aí também que também tem um deslocamento da minha identidade, né? A minha identidade, eu deixo de ser o eu e estou buscando, que é um outro lado, né? Minha mãe virou uma deusa, e tudo bem, mas até que ponto a gente pode ir nesse caminho também, né? É interessante esse aspecto, porque às vezes isso acontece mesmo, né? Isso acontece, e o perigo disso acontecer não é nem a gente reproduzir e não ter a nossa própria identidade, mas eu vejo que o perigo todo nesse aspecto é quando eu fico contando com uma validação. Eu preciso de uma validação. A minha mãe é tão maravilhosa, ela é tão tudo na minha vida, na vida dos meus irmãos, ela é uma mulher tão forte, ela é uma mulher que, às vezes, é uma mãe que foi pai e mãe, né? A gente acaba tendo uma reverência tão grande que a gente entra num processo de fidelidade para o bem e para o mal. E nesse junto. Estamos juntos, entendeu? Então, nesse processo de fidelidade para o bem e para o mal, às vezes acaba que eu não consigo crescer. Eu não consigo sair do lugar da filhinha da mamãe, eu não consigo sair do lugar de criança nessa relação com a minha mãe, e eu fico o tempo todo aquela criança que faz o desenho e vai mostrar para a mãe falar, ah, nossa, que bonito. A gente para de fazer o desenho, né, Fabi? Mas assim, a gente arranja um namorado, e vai mostrar o namorado para a mãe, né? E se a mãe torce o nariz, a gente já pensa, meu Deus do céu, preciso terminar este relacionamento, mas como? Vai ser difícil ficar com ele, porque não é boa coisa. Se ela não deu, né, o aval... É verdade, Veri, é verdade. Né? Começa a ficar muito à sombra, né? A mãe fica muito grande e a gente começa a circular como uma lua em torno deste planeta, né? E uma coisa interessante também em relação à prosperidade, um relato que eu recebi de algumas alunas falando que, nossa, minha mãe está achando um absurdo eu querer prosperar. Minha mãe está achando que agora eu sou uma mulher interesseira. Minha mãe está achando que está errado esse negócio de eu ficar pensando em dinheiro e de eu querer dinheiro, que isso não está correto. Por quê? Por mais maravilhosa que seja aquela mãe, ela está implicada dentro do sistema dela, de crenças dela e dos antepassados dela. E às vezes tinham mesmo, né, essa crença de que dinheiro não era boa coisa. E aí, quando aquela filha começa a trazer a ideia de prosperar, a mãe acha estranho. E às vezes, se a filha não está atenta, ela para naquele momento, ela
se desestimula naquele momento e pensar, não, eu não vou continuar, por quê? Porque eu não tive a validação da minha mãe, e olha que interessante isso, eu não tive a validação da minha mãe para prosperar. Forte, forte Forte, isso, né? muito É forte. quase como uma sentença, né? Uma sentença, não, você não tem o direito de prosperar. Você não tem esse direito, eu não te dou esse direito, né? Sim. E assim, muito bem, a gente está falando da mãe. E o relacionamento afetivo? Você falou, né? Assim, a gente tem que olhar para as relações estruturais. E quando é que a gente está reproduzindo esse comportamento de mãe, indo contra ou a favor? Como é que eu estou dentro de um relacionamento e como é que eu vou co-criar algo diferente? Como é que eu começo esse processo? Né, de enxergar, puxa vida, aqui eu estou sendo a minha mãe, aqui eu estou sendo o casamento da minha mãe e do meu pai, né? Como é que eu vou mudar isso daí? Quando a gente. O melhor caminho para prosperar, não só no relacionamento, mas para prosperar como um todo, Ai, desculpa, gente. O melhor caminho para prosperar como um todo, e prosperar significa ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido significa ter sucesso em todas as áreas da minha vida. E existe um caminho muito legal que a gente pode fazer para prosperar, ou seja, para ser bem-sucedido, que é começar olhando para as relações estruturais. Então, por exemplo, a minha mãe foi traída pelo meu pai e se separou por conta dessa traição. E eu tinha 10 anos de idade na época e eu fiquei sabendo, não porque minha mãe me contou, mas porque eu ouvi ela conversando com uma tia na cozinha que meu pai traiu ela e por isso ela se separou. Naquele momento que eu recebo aquela informação, sem estar preparada, e às vezes a gente tem 30 anos, 40 anos, escuta essa informação e ainda não está preparada. Não está preparada, é Então, verdade. a gente recebe aquela informação no momento que de nenhuma forma a gente está preparada para receber, e ali naquele exato instante eu entro num processo de fidelidade com a minha mãe. Tá. E o processo de fidelidade é assim, olha, nossa, minha mãe foi traída, e eu começo a me identificar com a mulher traída. Eu só tenho 10 anos, mas eu já começo a entrar nesse processo de identificação. E aí eu vou para a escola e começo a crescer e começa aquela coisa de namoradinho e tal, e a rivalidade entre as mulheres no ambiente escolar. E eu já começo a me colocar, eu já começo a me relacionar nesse lugar da mulher traída. E eu vou buscar companheiros que precisam validar o lugar de onde eu me relaciono. E aí eu sempre faço uma brincadeira assim, numa festa com 100 homens, você vai escolher aquele um que está muito disponível para validar o seu padrão. Tá. E às vezes um homem que é extremamente fiel, ele pode vir a ser infiel porque ele precisa validar o seu padrão, que é o da mulher traída. Isso é interessante a gente analisar, porque às vezes a gente tem uma ótima relação com a mãe. Então a mulher fala assim, eu não preciso fazer essa aula da relação com a mãe porque eu tenho uma ótima relação com a minha mãe. Então, mas essa mulher que tem uma ótima relação com a mãe, ela está num processo de fidelidade com a mãe e ela está trazendo para ela várias coisas que não são dela. São da mãe, que ela está trazendo para dentro do relacionamento dela. Então, assim, é muito profundo. Daria para fazer um Aurora só falando disso. Mas como é que eu começo a tratar o meu relacionamento afetivo? Quando eu começo a olhar para as minhas relações estruturais e para o meu processo de fidelidade, para os processos de fidelidade que eu estou implicada. Um outro exemplo. O meu pai foi um pai ausente. Por algum motivo. Mas eu sei quais são as características do meu pai, porque a minha mãe me conta. Eu escuto através das pessoas as características do meu pai. E aquilo fica registrado e armazenado em mim. E eu vou começar um relacionamento inconscientemente, mais uma vez, eu vou procurar um homem que tenha as características do meu pai. Por quê? Porque eu estou procurando meu pai. Porque essa parte, ela não está preenchida na minha vida. E às vezes eu rejeito a figura do meu pai, porque ele me abandonou. Só que esse rejeitar, na verdade, ele é um processo de recalque. É um afeto que eu não pude manifestar e eu tive que recalcar, porque eu tinha amor pelo meu pai. Quando eu era pequena, eu queria conhecer meu pai, mas às vezes a minha mãe não permitiu que eu tomasse o meu pai.
de modo que ele ficou ausente mesmo, por conta dele, porque ele quis, mas eu recalquei o afeto. E quando eu recalco o afeto, esse afeto, ele está recalcado, mas ele precisa se manifestar de alguma forma. Então eu acabo indo buscar aquele pai que eu não tive nos meus relacionamentos. E a pergunta que a gente tem que se fazer, Fabi, é a seguinte: quando eu me relaciono afetivamente, eu me relaciono em qual lugar? Eu me relaciono a partir de qual posição? Eu me relaciono a partir da mulher traída, eu me relaciono no lugar da criança abandonada, eu me relaciono no lugar da criança que pede as coisas, eu me relaciono no lugar da mulher independente que não precisa de nada, que não precisa de homem, que não precisa de dinheiro, que não precisa de nada porque resolve tudo sozinha, entendeu? E aí, na medida em que o meu companheiro ele vai se afastando de mim, eu começo a achar estranho, mas nossa, mas é justamente isso que eu tô falando para ele, que eu não preciso dele para nada, que ele é totalmente inútil na minha vida. E quando ele se faz de fato distante, a gente se assusta. É bem o pedir e obtereis. Você pede, joga isso para o universo, quando isso volta, você fala, mas de onde veio isso? Tenha consciência de que, né, o que eu tenho tido muita consciência com as suas aulas e com tudo que você tem indicado, né, e as minhas buscas de leitura, enfim, é que assim, é muito engraçado. O que a gente fala na Umbanda da lei da ação e reação, eu estou tendo uma outra dimensão. Porque eu estou entendendo mesmo numa questão de energética de o que eu jogo para o campo e o que volta para mim. Isso é a lei da ação e reação. Né? Porque na Umbanda a gente fala, olha, você faz o bem, recebe o bem, você faz o mal, recebe o mal. Ponto. Mas ampliou a minha visão. Então, realmente, se eu estou jogando para o universo a mulher independente, o universo fala, ok. Então, a gente vai deixar você no lugar dessa mulher independente. Se você está na mulher carente, na mulher vítima, então tá bom. Então, a gente vai deixar você nesse lugar. Se você emite isso, você recebe isso. Né? Então, eu estou enxergando essa lei da ação e reação, a lei da sintonia, né, que é o que tanto a Umbanda e os guias pregam, mas com uma outra visão. Você está trazendo uma visão realmente quântica, uma visão maior, né, desse universo. E a pergunta, então, que não quer calar, ok, muito bem, eu tenho esse padrão, e como eu quebro? Basta eu ter uma consciência, basta eu saber como é que a gente vai... Porque eu estou entendendo um processo de cura, tá, Veri? Eu vejo o que você faz no Aurora, além de um conhecimento teórico maravilhoso, né? Mas eu enxergo muito um processo de cura, né? Em última instância, a gente, quando eu me curo, eu curo o universo, quando o universo se cura, eu me curo, né? Então, como é que eu quebro este padrão? Porque todo mundo aqui querendo saber, ok, e agora? Como é que eu faço, né? Olha, tomar consciência do que está acontecendo já é muito importante, porque a gente começa a se descolar do processo de um jeito diferente. Quando eu tomo consciência, eu me coloco no lugar do observador. E quando eu estou no lugar do observador, eu ganho clareza a respeito do que está acontecendo. Isso já é uma boa coisa. Existem trabalhos de apoio que são muito importantes, que podem ajudar. Por exemplo, o Theta Healing é um trabalho que pode ajudar na escavação desses padrões, dessas crenças e votos e tudo mais. A constelação sistêmica familiar, ela é muito boa, muito poderosa e pode ajudar muito, porque ela te ajuda a enxergar o seu sistema por uma perspectiva que de dentro do sistema você não consegue enxergar. Mas informação ajuda muito, porque quando eu entendo que eu estou carregando um peso da minha mãe, eu já começo a ficar mais esperta e aí entender que a minha mãe é grande e eu sou pequena. E que ela pode carregar o peso que ela está carregando, que eu não preciso ter pena da minha mãe. Então, esses trabalhos de apoio, esses dois especificamente, foram os que mais me ajudaram nesses processos todos. Eu vejo que na constelação eu resolvo algumas coisas, que eu termino de resolver no Theta Healing, ou o contrário, eu começo a resolver no Theta e termino na constelação. Agora, uma coisa prática que todo mundo pode começar a fazer, e eu queria deixar como um exercício teste, né? Vocês vão fazer, vão testar e depois vocês podem me chamar no direct para me contar. Com relacionamentos, uma coisa bem simples e totalmente gratuita, você não vai gastar nada, não precisa nem comprar uma vela, que é o seguinte: você começar a abençoar o seu companheiro, a sua companheira, e começar a abençoar o seu casamento. Então, quando eu estou há 10 anos falando que meu marido é um encostado,
né? Eu estou mandando para o campo aberto uma informação e é como se eu estivesse obrigando o meu marido a ficar naquela situação de impossibilidade de ir para a vida. Quando eu estou há 10 anos falando que o meu marido é um galinha, eu estou meio que aprisionando o meu marido naquela condição, estou quase que obrigando ele a procurar outras pessoas. É como se fosse... quando as pessoas falam assim, a palavra tem poder. Não, não, a palavra ela é poder. A linguagem é uma das tecnologias mais altas que a gente recebeu como humanidade, porque cada palavra tem uma frequência vibracional. E a minha palavra dita aqui, ela pode alcançar alguém que está do outro lado do mundo, só por ressonância vibracional, só por entrelaçamento quântico. A palavra é uma magia muito forte. Então, quando eu estou fazendo essa magia, desculpa o termo, mas quando eu estou fazendo essa magia negra há 10 anos, para o meu casamento, e aí eu vou no terreiro porque eu quero pedir ajuda do guia para que ele me passe um trabalho, me oferenda alguma coisa para resolver o meu casamento, é maravilhoso, ajuda muito. Mas assim, vamos ajudar o guia, entendeu? Não, e a maioria das vezes, Veri, o guia fala, então, não tem nada que eu possa te ensinar se você não mudar. Porque o guia, ele enxerga isso. Ele está enxergando essa magia aí que está sendo feita da palavra. Não, e o guia fala, olha, faz uma oferenda assim assado, né? Só para dar uma desculpa aí de uma receita, mas ó, muda o seu padrão. Enxerga o que você está fazendo. Né? Porque eles têm muito essa visão. Eu acho que eles estão, no estudo da física quântica, eles estão 1000 anos na nossa frente. Porque é muito engraçado, né? Porque na maioria das vezes, eu vejo aqui por causa do terreiro, né, e das consultas, né, o guia, ele não faz nem metade do trabalho. Ele devolve para a pessoa, ele fala, ó, ele dá um esclarecimento, uma clareza, é isso, isso, isso que está acontecendo. Então, assim, se você não mudar, o seu comportamento, desculpa, eu não posso fazer milagre, eu sou só guia, né? Milagre é com Deus, é você e Deus, né? Então, eu acho muito interessante o processo da consciência. Eu acho que você repete muito, isso é uma fala que eu tenho há muitos anos. Você não é vítima de nada além de você mesmo. É isso. Então, você está realmente co-criando um casamento de meleca. Você que tá, né, co-criando aí, como é que você fala? Co-criando esse casamento. Você está co-criando. A culpa é sua, não vem colocar a culpa em ninguém. É isso. Eu acho que essa história da bênção, legal essa dica. E como é que a gente faz isso nessa bênção? Como é que é esse? Eu fiz esse teste, tá, gente? Vou falar agora assim bem a verdade para vocês que o meu marido é uma pessoa maravilhosa. Você foi a sua própria cobaia. O meu marido é uma pessoa muito maravilhosa, mas muito difícil em alguns aspectos e eu só reclamando, até que caiu a minha ficha, né? E eu pensei, vou fazer um teste aqui em casa. E vou começar a abençoar esse homem, né? E vou começar a abençoar a vida dele, vou começar a abençoar as palavras dele, o comportamento dele. Então, por exemplo, ele tinha uma coisa muito diferente de mim, que eu acho que eu sou muito otimista, e ele é muito pessimista. E colocava um foco muito no negativo e reclamava muito das coisas pequenas, assim, já acordava reclamando. Então eu comecei a afirmar que o meu companheiro era um homem muito grato pela vida, que ele era um homem muito positivo, que ele era um homem muito leve, que era maravilhoso estar naquele relacionamento com uma pessoa tão positiva, tão leve, tudo que não era. Mas eu comecei a afirmar que era. E o que aconteceu foi incrível. O que aconteceu foi incrível. A primeira coisa assim, incrível que aconteceu foi que eu percebi que quando eu dava aula, ele se escondia. Uhum. Aí depois que eu comecei a fazer esse trabalho, quando eu dava as aulas, ele se escondia, mas ele se escondia um pouco mais perto de mim, tipo assim, no quarto do lado, para poder escutar o que eu estava falando. Então, de alguma forma, ele começou a se abrir para aquilo que eu estava ensinando e começou a pegar algumas coisas para ele, começou a colocar em prática. Então, eu comecei a perceber a princípio, uma sutil diferença e depois, com o tempo, uma grande diferença. E eu comecei a abençoar, não só ele, mas comecei a abençoar o meu casamento mesmo, a afirmar, eu tenho um casamento maravilhoso.
eu tenho o melhor marido do mundo, eu tenho esse marido é o marido certo para mim. Porque se o Criador colocou esse homem no meu caminho e fez toda essa magia, entendeu? Para que nós nos aproximássemos, mesmo eu sendo uma pessoa de muita fé, ele sendo um ateu, quer dizer, eu tenho muito que aprender com esse cara, entendeu? Então, eu sinto que uma boa parte, assim, eu consegui resolver abençoando, fazendo essas afirmações positivas. Uma segunda coisa, eu comecei a entregar o meu relacionamento no altar do Criador mesmo. Eu comecei a fazer umas orações e falar, meu Deus, às vezes fica muito difícil para mim. Gente, quem nunca, né? Quem nunca teve vontade de sair correndo de casa? Que atira a primeira pedra. Quem nunca pensou, meu Deus, por que eu casei? Que hora abençoada que eu decidi que eu falei aquele sim, né? E aí eu comecei a entregar nas orações e a falar, meu Deus, olha, aqui nesse ponto eu realmente não sei o que fazer. Então eu vou entregar no seu altar o meu casamento inteiro, o meu casamento, o meu marido, eu junto, todo mundo, e porque eu não sei o que fazer. A minha força humana não está dando conta. Eu estou querendo acertar e estou vendo que eu estou errando o tempo todo, então eu vou tirar minha mão e peço que você coloque a sua. Isso foi providencial e uma terceira coisa foi o Ho Oponopono. Eu comecei a pedir para a fonte criadora limpar em mim o que gerava todo aquele padrão desarmônico no meu companheiro, que é a pessoa que convive comigo durante mais horas, né, ao longo do dia. Eu comecei a entender que não tinha um problema nele, que ele estava manifestando alguma coisa que eu estava mandando para o campo aberto. E é maravilhoso isso, quando você libera o outro do papel de causador dos seus problemas, né? Porque às vezes num casamento a gente entra nessa viagem de que o meu marido não me deixa prosperar, o meu marido faz com que eu me sinta insegura, o meu marido não me valida, o meu marido não me apoia, o meu marido não acredita nas coisas que eu acredito. Quando a gente começa a limpar em nós o que desencadeia, o que é desconfortável pra gente no outro, então, por exemplo, Divino Criador, limpa em mim todas as memórias que se manifestam na minha vida na forma de um marido murmurador. Porque essa murmuração é minha, essa reclamação é minha. É uma outra consciência, né? É uma outra consciência. É, ótimo. Veri, eu acho que essas 3 dicas, eu acho que já valem ouro para quem está aqui. Já vale ouro, né? Porque você está falando de um movimento muito de co-criar e entender que aquilo que está fora do meu limite humano, a gente entrega. Entrega para Deus, entrega para Deus, entrega para os orixás, entrega para onde está a sua fé, né? Porque a gente tem que entender realmente que há uma força maior, né? Há uma potência maior, há um onipotente. Eu costumo dizer, Deus, a divindade, é a onipotência. Então, nós não somos onipotentes, mas também nós não somos impotentes. A gente está aí no meio do caminho, né? Entre a impotência e a onipotência estamos nós. E que a gente pode descer para se achar impotente, ou a gente pode achar, não, eu resolvo tudo, não preciso de Deus, Deus é uma criação, e eu quero subir para essa onipotência. Então, eu acho que esse caminho, no meio do caminho, realmente é entregar. Eu faço oração, eu abençoo, eu faço a minha parte, o poder do verbo. O poder do verbo. Né? Quando a gente está dentro da Umbanda e em outras religiões, a oração nada mais é do que o poder do verbo, e é muito poderosa. Então, eu acho que o poder do verbo, essa dica, vamos abençoar os nossos maridos, né? Projetando neles e acreditando que sim, eles são leves, eles são alegres, eles são companheiros, eles não reclamam da vida, não, de jeito nenhum, né? E vamos entregar para Deus, é exatamente isso. E o Ho Oponopono é um ato muito lindo. E eu posso dizer que eu conhecia muito pouco do Ho Oponopono, e foi através do Aurora, foi através de você, que eu estou entrando neste mundo do Ho Oponopono e compreendendo, começando ainda muito na superfície, porque eu entendi que é algo muito profundo o Ho Oponopono. Então, eu estou tendo uma experiência muito, muito legal, né? De sentir o Ho Oponopono, de começar a fazer durante o dia. Cada vez que vem algo, eu paro e falo assim, não, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. E eu estou percebendo que a energia que talvez viesse para me tirar do meu eixo, eu criei uma barreira. O Ho Oponopono faz isso, né? Para mim, pelo menos.
ele cria uma barreira onde eu diluo aquela força de me tirar do eixo. Então, acho que as 3 dicas matou, Veri, tá ótimo. Agora, eu quero fazer outra pergunta, porque a gente tem aqui assistindo a gente as mulheres casadas e as mulheres com seus noivos, seus companheiros, moram junto, namoradas, mas a pergunta e quem não tem? E quem não tem? Como é que você, né, trabalha? Porque assim, eu atendo, né? Eu conheço e tenho aqui como aluna e como médium da casa muitas mulheres que falam: eu não consigo me relacionar. Eu tenho o dedo podre, eu só atraio coisa o dedo podre. Ou ninguém me olha, ninguém me vê, eu não atraio ninguém, eu tô sozinha há anos e tô desesperada. E aí começa o relógio biológico. O relógio biológico. Eu quero ter família. E vira uma ansiedade. E aí? Como é que a gente vai lidar? Porque também aí a gente está falando não de relacionamento, mas da ausência de, que também é uma preocupação, a ausência de relacionamento, né? Quando a gente começa a fazer esse tipo de... Toda a mensagem, agora uma informação bem técnica. Tá. Toda a informação repetida para o cérebro, ela vira um comando. Então, a mente, que é o cérebro em ação, que é quem lê o funcionamento do cérebro e decodifica, a nossa mente ela é constituída de 2 partes. Uma mente consciente, que é mais ou menos 4, alguma coisa por cento, resumindo 5%, e uma mente inconsciente, que é 95%. Toda a informação repetida vai para um lugar que é chamado de cérebro autônomo. Esse cérebro autônomo, ele está conectado com coisas que a gente faz no automático e está conectado com a mente inconsciente. Então, toda mensagem repetida, ela é como se ela fosse um comando execute. Então, quando eu começo a falar repetidas vezes que eu não consigo emagrecer, ou eu não consigo guardar dinheiro, ou eu tenho dedo podre para homem, eu estou condicionando o meu sistema cerebral a manter aquele comportamento. Porque o que minha mente entende? Que a mensagem repetida precisa ser executada. Porque qual é a dinâmica da memória? O que a gente guarda? O que impacta a gente emocionalmente ou o que é repetido. Uhum. Então, o cérebro ele tem esse mecanismo de seleção. Se é repetido, é importante. Se é importante, eu preciso executar. Eu tenho que fazer esse ser humano executar isso. Olha. Então, quando eu estou repetindo o tempo todo que eu tenho dedo podre, eu estou me conectando não só mecanicamente da perspectiva cerebral, mas vibracionalmente, eu estou me conectando com isso. Com esse dedo podre, ou com essa capacidade quase que mediúnica de escolher alguém que vai me machucar, vai me ferir ou vai me trazer qualquer tipo de problema. Então, se eu estou muito tempo afirmando que eu não arranjo ninguém, eu vou continuar não arranjando ninguém. Se eu estou afirmando que eu tenho dedo podre, eu vou continuar com o dedo podre. Por quê? Quem está criando essa realidade? Eu. Tá. Eu estou criando. Hoje em dia está muito difícil, porque ninguém quer nada com nada. Esse é o recorte da realidade que você está fazendo. Esse é no display universal. É isso que você está com o seu dedo lá no touch de infinitas possibilidades, é isso que você está escolhendo. Quando eu começo a abençoar a minha vida afetiva, do mesmo jeito que eu abençoo um casamento, eu começo a abençoar a minha vida afetiva e começo a afirmar o quê? Eu sou uma mulher maravilhosa que encontro pessoas com a mesma frequência vibracional que a minha. Homens maravilhosos ou mulheres maravilhosas, depende do que você está querendo aí, né? Mas eu sou uma pessoa maravilhosa e só vem pessoas maravilhosas até mim. Eu sou uma mulher maravilhosa e eu só recebo pretendentes, só chegam até mim pretendentes maravilhosos, pessoas, homens, e aí você vai colocar quais são as qualidades que são importantes para você. Ou, eu estou muito feliz e agradecida porque o meu próximo relacionamento já está sendo preparado na matriz quântica. E o meu próximo companheiro, ele é um homem. Aí você vai colocar as qualidades que você gosta. É um homem cheiroso, é um homem engraçado, é um homem próspero, é um homem
família, é um homem fiel, é um homem trabalhador. Eu sou muito grata pela possibilidade de receber essa pessoa na minha vida. Eu já estou criando a minha matriz de relacionamento. Essa pessoa nem chegou, mas ela já existe. E quando eu começo a me sintonizar com essa pessoa, eu começo a entrar nessa mesma vibração, nessa mesma energia. E quando eu começo a entrar nessa mesma energia e a projetar também essa energia, eu começo a fazer movimento de atração. Lei da afinidade, lei da sintonia, né? Aí só que o que acontece, Fabi? A pessoa, ela tá mal. Ela tá carente. Ela não tá legal. Ela tá afirmando que ela tem dedo podre, que ninguém quer nada com nada, ela tá péssima, ela tá se sentindo mal, ela tá por aqui de coisa para resolver com ela mesma, a relação com o corpo tá péssima porque ela só amaldiçoou o próprio corpo. Então ela tá sempre gorda, a bunda tá com celulite, ela tá com estria e ela tá amaldiçoando o corpo o tempo todo, ela não tá legal com ela mesma e ela tem a genial de ideia de fazer uma conta no Tinder. Aí ela faz uma conta no Tinder, ou ela entra no site de relacionamento, ou ela vai para uma balada, um barzinho, qualquer coisa, para conhecer alguém. E ela conhece quem? Ela mesma. Só que homem. Ela conhece também uma pessoa que está carente, uma pessoa que não se aceita. Ela conhece aquilo que ela é. E aí, quando ela conhece e vai conhecendo aos poucos, ela percebe que, de novo, eu tô no mesmo enredo. E por que eu tô repetindo Por que eu tô repetindo de fase, né? É simples. Por que a gente repete de fase na escola? Porque a gente ainda não aprendeu a lição, né? Exatamente. E eu vejo que é muito engraçado porque a pessoa reclama e fala, eu tenho um padrão, ou eu tenho uma maldição. A maldição é de família. As mulheres da minha família, são tantas as desculpas. E em nenhum momento a pessoa passa a compreender, então, eu estou fazendo isso, eu que estou criando isso. Veri, você disse, a repetição, achei legal isso, o cérebro é a repetição. Então, quando você fala, vamos dar a bênção, vamos jogar isso para o universo, então eu tenho que repetir isso continuamente. Todo dia? Todo dia? Todo dia. Dependendo do que você está magnetizando, que é o que você está querendo atrair. Você repete todo dia. E você repete, no começo você repete, é muito estranho, porque aquilo está muito fora da sua sintonia. Então imagina que eu estou há 30 anos ouvindo que homem é tudo igual, e eu estou há 30 anos acreditando que homem é tudo farinha do mesmo saco. E aí quando eu começo a afirmar que existe um homem maravilhoso e que existem muito, nesses 7 bilhões de pessoas, existe muita gente legal. E existe muito cara bacana. E existe muito cara, assim, que está nos seus processos sistêmicos de fidelidade também, querendo ser um homem diferente. E procurando um caminho para ser um homem diferente, do mesmo jeito que como mulher a gente também quer ser diferente do nosso sistema. Então esses homens, eles existem. E eles estão aí. Quando eu começo a afirmar que meu próximo companheiro ele é uma pessoa maravilhosa, eu não tenho nem a referência de quem é esse homem, entendeu, Fabi? Porque eu nunca nem conheci esse exemplar. Parece muito longe, parece outra muito realidade. Longe da minha realidade. Então, quando eu afirmo, acontece um estranhamento. Mesma coisa quando a gente está sem dinheiro e começa a afirmar, eu sou próspero. E aí a sua mente grita, não é não. E você tem que insistir, sou sim. Durante a mente dá risada. Ela começa a dar risada, ela fala, é mentira, é mentira, é mentira, pegadinha, você não é próspera. E dá um negócio dentro da pessoa, né? Por quê? Porque a mente, ela é que nem a criança. Você fala para a criança, não pode, a criança fala, eu quero. Você fala para a criança, não pode, a criança fala, eu quero. E aí, qual é o caminho? Eu vou sustentar a minha posição, porque quem manda aqui sou eu. Eu não vou surtar. Eu vou sustentar minha posição até você entender. Não importa se você vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 3 meses para entender. Mas quem manda aqui sou eu. E eu vou sustentar minha posição. É a criança, porque assim, tem a criança que vence o pai pelo cansaço e tem o pai e a mãe que consegue vencer e dizer, então, quem manda aqui sou eu. Você pode pedir 1000 vezes eu vou dizer não. Aí é que a gente vai diferenciar a sua atitude é criança ou a sua atitude é adulto. Quem é que está sustentando isso? É a criança ou é o adulto? Porque a nossa mente, ela é a reprodução da criança, né? A mente, ela é infantil, ela quer recompensa imediata, ela é mimada,
ela é ardilosa, ela é teimosa, então não importa se eu vou afirmar 50 vezes que eu sou próspera e a minha mente, que é a minha criança, vai responder que eu não sou não, não tem problema. Eu vou me manter firme até ela cansar. Então tem que afirmar assim várias vezes por dia, afirma quando acorda, afirma dirigindo para o trabalho, afirma durante o dia, se não der para afirmar em voz alta, afirma mentalmente a mesma coisa, afirma antes de dormir, começa a trabalhar com uma disciplina nessas afirmações, porque a afirmação é algo mágico, dá muito resultado. Então, Veri, eu acho que todo mundo tem que fazer como você fez, cada um que seja a sua própria cobaia, não é? Para poder acreditar no processo, afirme, reafirme, um dia, uma semana, um mês e colhe o resultado. Porque desde que eu comecei com você e aprendi o poder da palavra e da reprogramação, realmente a realidade sutilmente ela começa a mudar. Então, assim como você fez, você se fez de cobaia, eu falo muito isso, né? Vai tomar banho de erva, vai ser sua cobaia. Vai fazer a firmeza da esquerda, vai ser sua cobaia. Vai fazer a sua reprogramação, vai ser sua cobaia. Vai experimentar isso na sua vida, né? Se abra e se permita, não é isso? Exatamente. E eu acho que a mesma coisa cabe para os terapeutas. Sim, Eu sou um terapeuta de qualquer área que seja, então vai se tratar com a sua terapia e isso. venha ser o seu resultado. A sua verdade. Você A tem que sua acreditar. verdade. Você tem que acreditar. Exatamente. É. E a pergunta que as pessoas me fazem é, mas eu afirmo até quando? Olha, eu não sei até quando você vai afirmar. Eu afirmei até eu ver o resultado. É Enquanto isso. eu não vi o resultado, eu não É parei de isso. afirmar. É isso. Concordo. Muito bem, Veri, a gente está com pouquinho tempo. O que eu quero te pedir nesse momento? Para você falar de duas coisas, né? E as duas eu estou fazendo parte. O clube de co-criadoras, que eu sei que hoje à noite tem, então quero que você fale do clube e quero que você fale um pouquinho do Aurora, que eu já estou dentro do Aurora, eu já sei, estou envolvidíssima, mas tem muita gente aqui que não está. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas propostas que você está trazendo aí de vivência. O Clube de Co-Criadoras é gratuito, aberto para todas, terças e quintas. Mesmo com a Aurora começando, a gente vai continuar com o clube, abrindo essas aulas gratuitas. O conteúdo do Aurora é, de fato, um conteúdo de cocriação, é um conteúdo fechado que eu não falo no clube e não falo na live. Na live é bem abertão para todo mundo, no clube eu já começo a ter uma conversa mais chamando na chincha. É uma conversa assim já um pouco mais profunda, mais íntima. E no Aurora é bem o conteúdo fechado mesmo, de cocriação voltado para mulheres. O procedimento do Clube de Co-Criadoras, eu começo com uma live terça e quinta, 7h, depois eu saio da live e mais ou menos 7h27 eu vou para a aula fechada no Zoom e a gente continua a aula no Zoom, só as mulheres. No Aurora, o Aurora são 4 domingos, das 7 da manhã às 9h30 da manhã. É um horário chato mesmo, que é para estar no curso só quem está muito afim. Fora essas aulas, que é a parte teórica mesmo do curso de cocriação, os 4 domingos das 7 às 9h30, todos os dias do mês de outubro, do dia 1º ao dia 31, eu estarei ao vivo pelo Zoom às 5h25 da manhã, fazendo, nos primeiros 21 dias, uma limpeza de padrões. Limpeza de padrão que eu trago da minha mãe, limpeza de padrão que eu trago da minha avó, limpeza de padrão das mulheres da família do meu pai, limpeza de padrão de abandono, de rejeição, de dificuldade com o corpo, da minha primeira menstruação, do meu parto, enfim. Um monte de limpeza de memória. Essas são as limpezas dos primeiros 21 dias. E depois, nos 10 dias restantes, são as reprogramações. Então, todos os dias, quem quiser estar comigo todos os dias, estará. Todas as aulas são ao vivo. De fato, não tem nenhuma aula gravada. Foi desse jeito que o trabalho chegou para mim, é desse jeito que eu tenho feito o trabalho. Ah, mas e se eu perder alguma aula? Aí você pode pedir para os colegas, né? Eles sempre printam os slides da aula, passam informação mais ou menos do que foi feito. E o valor do Aurora é um valor simbólico, eu acho que para o conteúdo que eu entrego, que é apenas R$ 200. Para as mulheres que precisarem fazer parcelamento, é possível parcelar pelo cartão de crédito, tem um pequeno juro, mas eu acho que
Ok, então assim, Clube de Cocriadoras. É neste Insta que você tá, não é? Veridiana Delgado, hoje, Isso. às 7 da noite. Legal. Isso. Se a pessoa quiser entrar para o Zoom, como é que ela vai fazer? Se ela quiser o Aí link do Zoom da ela vai clicar cocriadora. no link que está na minha bio, Tá, no link que ótimo. está na minha descrição do YouTube, ela vai ser redirecionada para a Eli, que é a minha parceira de trabalho, e vai pedir o link. Perfeito. Então tá, então vamos lá, só para o pessoal saber o caminho. Entra na sua bio, lá tem o link, clica lá e vai falar com a Eli, eu já conheço a Eli. Fala com a Eli vai dar link de Zoom, vai dar informação de Aurora, vai dar tudo. É isso, né? Para não facilitar o caminho. Vai todo mundo falar com a Eli tá até aqui, ó. Vai todo mundo falar com a Eli e ela dá todas as informações. Show, Veri. Show que o nosso tempo está acabando. Eu ficava com você uma tarde inteira batendo papo, tomando café e batendo papo. Eu sou encantada pelo trabalho que você faz. E posso dizer, por ser cobaia, por ser sua aluna, o quanto esse trabalho é lindo, o quanto você está trazendo cura, o quanto você está trazendo transformação. E eu acho que é isso. Vida é transformação. A gente não tem que passar aqui reto 60, 70, 80 anos. Vida é transformação. É a gente se transformando. É a gente sendo sempre a nossa melhor versão. A gente não olhando para o lado, mas olhando para a gente. A gente sendo alguém que tem mais... eu tenho que estar muito confortável comigo. Eu tenho que ser a pessoa mais confortável para eu habitar. E acho que o que você está trazendo é exatamente isso. Veja o resultado para mim. Minhas duas irmãs, minha madrasta, melhor amiga da minha irmã, as meninas aqui estão fazendo, as meninas aqui, né, que trabalham aqui com a gente. Então, ó, só tenho pessoas com ótimos resultados. Então, fica aí a dica. Veri é luz, né, Veri? Para que todo mundo faça. Tá bom, querida? Muito obrigada, ó. Muito obrigada. E nos vemos amanhã, de 7, 5 e 20 da manhã e todos os dias para o resto da minha vida. Muito obrigada, amor. Fabi. Um beijo. Tá bom. Beijo. Até mais tarde no Clube das Cocriadoras, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão.